Se tem uma coisa que a maior parte dos ricos possuem em comum, é a habilidade de ganhar mais dinheiro e também de preservar aquele dinheiro que eles ganharam. E uma das maneiras de você preservar o dinheiro, que os ricos utilizam muito, é evitar pagar mais impostos do que deveria, dar dinheiro à toa aí para a Receita Federal. E no vídeo de hoje eu vou te contar 10 dicas que os ricos fazem e que você pode fazer também para evitar essa tributação. Me acompanha aqui então. Pessoal, eu me chamo Guilherme e a Capital Global é uma empresa, uma boutique especializada em estratégias de internacionalização. Razão pela qual aqui no YouTube nós conversamos de assuntos relacionados à abertura de empresas e de contas bancárias no exterior, blindagem patrimonial de forma global, segunda nacionalidade, sobre planejamento tributário internacional, residência fiscal e por aí vai. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e é claro, não esquece de clicar no bom e velho botão de gostei também. Até porque no vídeo de hoje nós vamos trazer algumas dicas que são muito importantes para você que está cansado de pagar imposto para sustentar a lagosta, o caviar, o leite condensado de gente engravatada que muitas vezes você nem gosta. E você quer fazer tudo isso de uma maneira 100% dentro da lei. Eu vou te trazer as dicas que os milionários e os bilionários utilizam para conseguir essa finalidade. Agora, se você, diferente de mim, acredita que fazer essas estratégias para pagar menos impostos é algo imoral, ainda que seja totalmente dentro da lei, tudo bem. Você pode fechar esse vídeo e entrar no site doações.gov.br para fazer a sua contribuição voluntária. Porém, por outro lado, se a sua ideia é proteger aquele dinheiro que você ganhou, aí eu já lhe recomendo seguir mais nesse vídeo. E digo mais, faz um comentário aí também pra gente, nem que seja só um ponto, para aumentar o engajamento do YouTube nesse conteúdo para que mais pessoas sejam impactadas por essa mensagem. Junte-se a nós que queremos preservar o nosso suado dinheiro que nós conquistamos depois de muita batalha. Então vamos logo para a primeira dica que eu tenho a lhe dar, e é: use o seu crédito para fazer débito com inteligência. E o melhor exemplo de quem fez isso é o Elon Musk, o dono da Tesla, o bilionário, quando ele decidiu que ele ia comprar as ações do Twitter. Ele não chegou e vendeu as posições que ele tinha em Tesla, realizou o dinheiro em dólares e aplicou ali na compra das ações do Twitter. Na verdade, ele acabou nem fazendo a compra, não foi às vias de fato. Mas ele não ia fazer isso. O que ele conseguiu foi fazer um empréstimo num banco, usando as ações que ele possuía da Tesla como garantia, como colateral, sem precisar ter vendido. Aí ele pegou o dinheiro que o banco deu na mão dele e iria utilizar para comprar as ações do Twitter. Ou seja, dessa maneira, ele evitou ter que vender e pagar ganho de capital. Além disso, ao tomar um empréstimo, fazer um débito, portanto, ele pode ter anulado uma eventual receita, uma renda que ele poderia ter tido. E se ele não teve renda, ele não possui imposto de renda para pagar. Então ele utilizou o débito de uma maneira inteligente para não ter que se desfazer dos investimentos que ele já possui e ter de pagar imposto sobre ganho de capital sobre isso eventualmente, e também para evitar que ele tivesse renda e receita. Se ele não tem renda, ele não paga imposto. E assim ele ainda conseguiria, alavancar ainda mais o seu negócio. E você pode fazer da mesma maneira que o Elon Musk no seu dia a dia, desde que, é claro, você tenha consciência e saiba como que você pode fazer para pegar esses empréstimos. E que você meça também se às vezes os juros que você vai estar pagando no empréstimo no outro lado não vai ser pior do que o imposto que eventualmente você estaria economizando. Infelizmente essa estratégia acaba ficando mais para quem tem muita grana mesmo, porque quem concede esses empréstimos a juros mais atrativos acabam sendo os bancos privates. Assim como eu já falei de bancos privates em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho para que você possa conferir. Mas dando sequência aqui, uma maneira número 2 de você conseguir economizar com tributação e preservar o seu dinheiro é maximizar os abatimentos que você consegue fazer no seu imposto de renda de pessoa física e também na sua empresa.
No imposto de renda de pessoa física, você pode colocar diversas despesas lá para fazer o abatimento, como despesas hospitalares, com médico, por exemplo. Já na pessoa jurídica, por sua vez, essa é uma estratégia mais comum para aquelas empresas que adotam o regime tributário do lucro real, ou seja, são tributadas apenas sobre o lucro líquido que sobra na empresa lá no fim do exercício. E aí, justamente para não sobrar muito lucro líquido, elas colocam várias despesas dentro da empresa, como por exemplo, gasto com comida para os funcionários, diminuindo aquilo que sobra no fim do mês e, portanto, diminuindo a quantidade de impostos também. Em alguns outros países, como no caso dos Estados Unidos e no caso de Portugal, essa é uma estratégia que funciona ainda melhor, porque esse é o regime tributário predominante nesses países e as possibilidades de fazer vários abatimentos, sobretudo nos Estados Unidos, elas são bem mais amplas do que no Brasil. Então, com uma empresa nos Estados Unidos, você tem mais facilidade do que com uma brasileira no lucro real de colocar as despesas lá e deixar a empresa sem lucro. Foi no restaurante, manda a conta para passivo da empresa. Botou gasolina no carro, passivo da empresa. Viajou de ônibus, avião ou trem, também é passivo da empresa. Qualquer coisa, passivo da empresa. E aí a empresa acaba ficando quase sem nenhum lucro. Quando não, nenhum lucro. E aí o imposto realmente é zero. Muito inteligente essa estratégia, não é verdade? Já a terceira estratégia é para quem gosta de investimentos no setor imobiliário. E eu lhe digo, ao invés de investir em imóveis, invista em fundos de investimentos imobiliários. Em vez de comprar lá a sala comercial, um apartamento, uma casa para deixar alugando, compra FIIs. Porque quando você coloca uma casa lá para alugar, além de toda a dor de cabeça que você tem, na hora que você recebe os aluguéis, você precisa pagar o imposto de renda de pessoa física de até 27,5%, é carnê-leão. Já quando você investe em um fundo imobiliário que compra casas para explorar comercialmente, alugá-las, por exemplo, e aí esse fundo distribui dividendos para você, pessoa física, aí você recebe esses dividendos livres de qualquer tributação sobre a renda. Você evita pagar esse imposto, sendo essa uma estratégia muito inteligente, portanto, para você conseguir diminuir o tanto que você paga aí para a Receita Brasileira. Além de diversas outras vantagens, é claro, que um fundo de investimentos imobiliários pode te trazer quando comparado a investimentos em imóveis propriamente. Vantagens estas, que eu já falei em outro vídeo que eu fiz lá atrás, que eu vou deixar aqui no izinho para que você possa conferir também. E aí uma quarta dica que eu lhe dou para que você não precise mais pagar impostos legalmente é reformar a sua casa própria antes de vendê-la. O que acontece é que quando você vende uma casa que está no seu nome de pessoa física, você precisa pagar um imposto de 15% pelo menos sobre o ganho de capital obtido. Então se você comprou a casa por 800 mil e está vendendo ela por 1.100.000 agora, você tem que pagar imposto sobre a diferença, sobre 300 mil reais. Porém, se antes de fazer a venda, você for lá na sua declaração do imposto de renda e corrigir o valor da casa e botar ali a reforma que você fez como custo, subindo de 800 para 900 mil, por exemplo, botando 100 mil de despesa da reforma, aí o imposto você paga só sobre 200 mil. Você diminui essa diferença. Então você pega o custo com a reforma e incorpora no preço da casa que está no teu imposto de renda, sem que isso gere a necessidade de você pagar imposto. E aí quando você vende, a diferença é menor, o imposto devido tende a ser menor também. Mas toma cuidado aqui também, porque por um lado você economiza no imposto, por outro você gasta na reforma da casa. Então, não necessariamente reformar a casa vai ser algo mais vantajoso. Essa dica da reforma é mais quando ela realmente é necessária ou quando você vai gastar 100 mil e a casa de repente vai valorizar mais 300 mil, não sei. Aí precisa botar na ponta do lápis e fazer as suas estimativas, no caso concreto, é verdade. E a dica número 5 é: pare de ganhar dinheiro. Isso mesmo, essa é a estratégia que os ricos fazem muitas vezes. Porque você paga imposto porque você recebe uma renda, sei lá, um serviço que você presta, uma venda que você faz. Mas a partir do momento em que você não tem renda, você não precisa mais pagar imposto. E os ricos sabem disso, por isso que muitas vezes eles evitam ter renda.
sobretudo na pessoa física. Deixa tudo na pessoa jurídica e aí ele não paga nada, enquanto ele não distribui lucros. Deixa tudo na pessoa física porque daí ele não vai pagar nada, ao menos não na pessoa física. Aí quando ele fizer a distribuição de lucros, sendo uma empresa brasileira, ele sendo um residente fiscal no Brasil, também vai ter a isenção sobre esses valores do imposto de renda de pessoa física. Mas é claro que essa é uma estratégia que não dá para todo mundo, afinal se você não ganhar dinheiro, não trabalhar e for viver só de renda, de dividendos que você recebe, muitas vezes você não vai ter nem o que comer, não vai dar para pagar nem a compra de um salgadinho. Porém, essa é uma estratégia que pode ser utilizada pela classe média, classe alta, em ocasiões mais específicas. Por exemplo, vamos supor que você decida morar 3, 4 anos na Argentina, sei lá, você vai para lá estudar, fazer um estágio, alguma coisa assim, por exemplo. E você sabe que na Argentina o sistema tributário é extremamente complicado e os impostos eles são bastante altos também. E aí, diante disso, você pode se programar para que durante esses 2, 3 anos que você vai morar na Argentina, você não distribua lucros de uma empresa que você tem no Brasil, por exemplo. Você diminua a sua participação no quadro societário dela. Então, antes de morar na Argentina, você já reserva o montante que você pretende gastar durante esse período, passa para a pessoa física, se afasta um pouco da empresa e só gasta enquanto você está morando lá. Não tenha renda, porque se tiver, você vai ser tributado. Aí quando você for embora de lá, aí você volta a ganhar a renda tudo normalmente. Pessoas que vão fazer um intercâmbio, vão morar um tempo fora, em um país com alta tributação, muitas vezes essa acaba sendo uma estratégia bastante utilizada. E veja, essa é uma das grandes importâncias de você ter educação financeira e entender sobre planejamento patrimonial e tributário. A maior parte das pessoas não se dá conta das dicas que nós conversamos até agora. E por isso, muitas vezes, acabam pagando mais impostos do que o necessário. E é por isso que essa informação precisa ser difundida. Muitas vezes, o lugar comum na cabeça das pessoas é de ter um trabalho na CLT, preferem até ser seletista. Muitas vezes, elas só preferem porque elas não sabem muito bem como que elas poderiam utilizar esse dinheiro de outra maneira para fazer o seu planejamento. E aí acabam adotando o regime CLT, que é extremamente engessado, determinados valores necessariamente têm que ir para determinados encargos trabalhistas, e acham que aquilo está bom, quando na verdade está lhes tornando proibitiva várias estratégias que essa pessoa podia ter para mitigar a tributação, diversificar a sua renda, de repente passar um ano sem ganhar dinheiro e ganhar só depois que voltar para o Brasil, entre várias outras que a gente pode comentar aqui, sendo que eu já vou continuar com algumas delas. Indo para a 6ª posição então, que é: se você vender a sua casa própria, você pode usar o dinheiro que você ganhou para comprar uma outra casa em 180 dias ou ainda para quitar um financiamento de uma outra casa que você fez anteriormente. Porque se você fizer isso, aí você também não precisa pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital obtido com a venda da sua casa. Só não pode perder esses prazos, tem algumas limitações, pessoa física, casa própria, entre vários outros critérios. Mas certamente essa é uma estratégia que pode ser muito utilizada. Sobretudo para quem tem menos grana, tem só a casa própria lá. Nem se dá conta que se ela comprasse outra coisa nos 6 meses depois não teria o imposto. E aí deixa para procurar, começar a procurar 6 meses depois. E aí já era, já perdeu, vai ter que pagar essa tributação aí, não vai ter jeito. Já a dica número 7, por sua vez, também é uma muito interessante para as pessoas classe média, talvez não tanto para quem já tem tanta grana, que é fazer a sua declaração do imposto de renda de pessoa física de forma separada da declaração do seu cônjuge, seu marido, sua mulher. Porque ao fazer essa separação, você consegue provavelmente se enquadrar numa alíquota do imposto que é mais baixa do que seria caso vocês estivessem fazendo em conjunto. É claro, essa é uma dica que vale sobretudo para quem é residente fiscal no Brasil. Em outros países, como Estados Unidos e alguns países da Europa, por exemplo, muitas vezes o incentivo é o oposto, é declarar junto para ter uma isenção maior em muitas das tributações que incidem por lá. E na mesma linha, a 8ª dica que eu lhe dou, você que mora no Brasil e tem um filho, é: se esse seu dependente ele recebe alguma pensão, ainda que ele seja menor de idade,
provavelmente vai ser mais interessante você já separar os impostos. Não colocar o seu filho como um dependente no seu imposto de renda. Por quê? Se você separar, vamos supor que ele recebe uma pensão alimentícia do pai, por exemplo. Aí, essa pensão alimentícia é declarada no imposto dele, ou ele recebe alguma seguridade social. Da mesma maneira, você declara no imposto dele, aproveitando as faixas do imposto de renda de pessoa física mais baixo e conseguindo diminuir a tributação que você paga. Essa é uma dica que não se aplica caso o seu filho receba uma pensão do pai separado de, sei lá, 10 mil por mês, por exemplo. Porque aí, de qualquer maneira, ele vai acabar saindo lá na faixa máxima. 27,5% para ele, 27,5% para você. Mas caso ele receba uma mais baixa, R$ 2.000 de pensão, aí você faz separado que a alíquota que ele vai pagar no imposto vai ser mais baixa também. Aí a nona dica que eu te dou, voltando para o setor imobiliário, é: se você possui casas, terrenos, salas comerciais no Brasil, que você não pretende se desfazer delas, quer levar para o longo prazo, talvez seja mais interessante você passar esse patrimônio para a titularidade de uma empresa brasileira, uma holding patrimonial, por exemplo. Porque ali dentro, se você colocar para alugar, você vai pagar um imposto muito mais baixo sobre os frutos que você recebe desse aluguel do que você pagaria se estivesse fazendo por meio da pessoa física. Além disso, na hora que você for fazer a venda desses imóveis, se ele tiver tido uma valorização muito alta, 10 vezes, 20 vezes o valor da compra há 30, 40 anos atrás, o imposto que você paga também pode ser, eventualmente, seja mais baixo do que você pagaria caso você estivesse fazendo a venda da pessoa física. Eu não vou entrar em mais detalhes nos números dessa tributação no vídeo de hoje, porque eu já fiz um vídeo especificamente para tratar desse assunto, que eu vou deixar aqui no izinho para que você possa conferir. Eu avaliei se as holdings patrimoniais fazem sentido ou não. Quando que elas fazem sentido? E aí, por fim, a 10ª dica e a mais importante até que eu lhe dou para que você consiga economizar ao máximo com tributação é: invista mais do seu dinheiro no exterior e menos no Brasil. Porque lá fora, as estratégias que você tem, elas são das mais diversas. Você pode montar empresas em países diferentes, com regras mais convidativas para determinados setores. Sei lá, nas Ilhas Virgens Britânicas para investir na bolsa, nos Estados Unidos para dropshipping, na Europa para marketing de afiliado. Cada caso vai ter um caso e aí você se aproveita dos diferentes sistemas para potencializar o seu resultado e pagar menos tributação, fazendo um planejamento tributário de forma internacional, assim como a Microsoft faz, a Google, todas as grandes multinacionais. Isso é acessível para você também. Quer um exemplo? Se você investe nas bolsas de valores americanas por meio de uma empresa offshore, por exemplo, você consegue fazer um diferimento tributário, ou seja, postergar a necessidade de pagar o imposto para um momento que você tira o dinheiro da empresa e passa para a pessoa física. Não paga na hora que vende a ação com ganho de capital. Paga só se um dia tirar da empresa. E aí você passa 30 anos, 50 anos, a vida inteira sem tirar o dinheiro da empresa, passa a vida inteira sem qualquer tributação. Diferimento tributário. E se você quiser entender mais sobre como que você pode utilizar uma empresa offshore para investimentos nas bolsas de valores internacionais, na Americana, por exemplo, e quais são as vantagens que isso pode te trazer, eu já falei mais sobre isso em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho e também vou deixar na tela final, porque por hoje a gente vai ficando por aqui, depois dessas 10 dicas maravilhosas. Um abraço e até a próxima!